Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Que bom podermos mais uma quarta-feira nos reunirmos. Você que nos assiste, uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família. Louvado seja Deus porque podemos nos reunir no melhor lugar que haveríamos de poder nos encontrar nessa noite, que é na casa dele, na comunhão dos irmãos, junto com os santos, reunidos para exaltar, celebrar e engrandecer aquele que reina e vive para sempre. Você crê nisso? Aleluia. Abra comigo tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 25. Nós vamos ler até o 27. Mas eu convido você a ficar com a tua Bíblia aberta ou nos acompanhar ali pelo telão. Nós vamos caminhar por essa história, a cura de um menino, como está na minha Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Verso 25 diz a palavra de Deus: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, que a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é poderosa para nos renovar, para nos vivificar, para nos encher, para nos tomar, ó Deus, para nos envolver de modo que saiamos deste lugar, ó Deus, completamente forjados e influenciados pelo poder que há nela, Deus, para sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para fazer a diferença que o Senhor quer que nós façamos, para vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus, porque Tu és a transformação que nós precisamos, Tu és tudo que nós ansiamos nessa noite. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Diminua, meu Deus, diminua a Tua igreja, para que o Senhor cresça neste lugar, para que o Senhor cresça em cada casa, em cada família, e o Senhor possa ministrar no mais íntimo do nosso coração, para que sejamos fortalecidos e vivificados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, seja conosco mais e mais, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. O tema da mensagem nessa noite é: a presença de Jesus transforma. Você pode dizer comigo: a presença de Jesus transforma. Aleluia. Quando Jesus ele chega no lugar, quando Jesus chega na vida de alguém, eu tenho a certeza e a convicção do que eu vou dizer aqui, que a vida, o local, a situação é mudada. Segunda carta de Paulo a Coríntios, a igreja de Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz que eis que tudo se faz novo quando Ele está presente, que as coisas velhas são passadas, todas as coisas agora se fazem novas. As coisas antigas, o velho homem, as velhas situações, agora elas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Essa transformação, ela dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E essa presença de Jesus que transforma, ela mudou o Rodolfo antes de Cristo e o Rodolfo depois de Cristo. Ele transformou a tua história a ponto de você poder dizer: antes de Jesus eu era algo, depois de Jesus eu sou aquilo que Ele quer que eu seja. Porque Paulo também vai nos ensinar que aquele que está em Cristo morreu para o mundo. Não mais eu vivo, diz Paulo, mas Cristo vive em mim.
Agora quem vive é Ele, a soberania é dEle, o querer é dEle, a vontade é dEle, é Ele quem reina, é Ele que decide todas as coisas. Agora Ele faz nova todas as coisas, e não é um novo na força do meu braço, não é um novo porque eu troco de carro, não é um novo porque eu troco de casa, não é um novo porque eu vou viajar, não é um novo porque talvez você vá se casar, ou porque você mudou de escola ou de faculdade, arrumou um novo emprego. É porque agora as situações, a vida que você levava não mais existe. Ele vai fazer coisas novas, Ele vai colocar em você e vai trabalhar através de você coisas que você outrora nem imaginava que poderia acontecer, que você nem sequer pensava que você poderia viver. Eu estou falando de algo sobrenatural. Antes você andava perdido por aí, você andava desanimado, mas agora você pode sair na rua, mesmo que haja lutas e adversidades, você pode levantar a cabeça, e você pode dizer: eu sou filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que deixou a sua glória, se fez homem, habitou no meio de nós, se manifestou na pessoa de Cristo encarnado como ser humano, se esvaziou, assumindo a forma de homem, de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz que por esse motivo Deus o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo o nome, no qual ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus. Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é o Salvador, para a glória de Deus. Então eu tenho a certeza do que eu posso dizer nessa noite. Quando Jesus chega, a história é mudada, o contexto é mudado, as vidas são mudadas, o cenário é mudado, a confusão é mudada, as circunstâncias são mudadas, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E esse texto que o Senhor nos trouxe, ele mostra que algumas coisas acontecem quando Jesus chega, algumas transformações ocorrem quando Jesus se manifesta. Por isso eu costumo dizer que aquele que de fato aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que se entrega de fato para a soberana vontade de Deus, ele vive coisas sobrenaturais, ele desfruta de coisas sobrenaturais, e ele não consegue mais deixar de ver aquilo para ver aquilo que ele vivia no passado, porque o amor de Jesus, ele nos constrange de tal modo que eu consigo enxergar um Deus soberano e poderoso que deu o seu único Filho por amor a todos nós. Então, quando eu tenho um encontro de fato com Jesus, a minha vida é transformada a ponto de eu desejar todos os dias viver para Jesus. É claro que a minha carne vai gritar, é claro que os meus desejos vão tentar prevalecer, é claro que eu vou tentar fazer do meu jeito. O poder que opera na sua vida, meu irmão, que é maior do que todas as coisas, e maior aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então quando Jesus chega, Ele nos confronta, Ele nos constrange, Ele nos transforma. Para mim, não está perfeito para mim, mas porque eu amo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então existe um Deus que não dorme, que está trabalhando em favor da minha vida e da tua vida, em favor da minha casa, em favor da tua casa, em favor do meu ministério, em favor do teu ministério, da tua saúde, da minha
minha saúde, das circunstâncias que permeiam a minha vida e das circunstâncias que permeiam a tua vida. E todas as coisas estão contribuindo para que em você e em mim seja forjado o caráter de Cristo, para que todas as coisas cooperem para que nós vivamos o plano de Deus para as nossas vidas. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e de paz, para vos dar um fim, uma esperança. E eu gosto de dizer que a nossa esperança não é a última que morre. Ela morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Mas ela diz, essa esperança chamada Jesus disse que subiria, mas enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vai estar conosco todos os dias, hoje, amanhã, depois e depois e depois, até que os séculos se consumam. Então quando Jesus chega, e nessa história em particular eu aprendo algumas coisas. Verso de número 14, diz a palavra de Deus: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que o apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. A primeira coisa que eu aprendo é que onde Jesus chega, acaba a confusão. Aonde Jesus chega, cessa a confusão. Aonde Jesus está, não há espaço para confusão. A Bíblia diz que Jesus ele volta de um tempo com 3 dos seus 12 discípulos no monte, aonde naquele monte ocorre a transfiguração de Jesus. E agora Jesus está retornando, e quando ele está chegando ali, ele percebe um alvoroço, ele percebe um movimento, ele percebe uma rodinha, uma bagunça. E o que estava acontecendo ali era muito simples. Um homem com seu filho endemoniado, possesso por um espírito que o deixava mudo, que o definhava, que o contorcia quando se apossava desse menino. E quem é pai aqui, quem é mãe, pode talvez imaginar a dor, e quem não é também, pode imaginar a dor que esse pai estava. Porque ninguém gosta de ficar doente, ou gosta. Mas parece que a dor é muito maior quando é nos nossos filhos. Nós olhamos para a dor deles, às vezes que eles sentem dor. E eu muitas vezes já orei, eu falei: Senhor, dá essa dor para mim. A Lorena nunca teve cólica, por exemplo. Vai fazer esse mês 4 anos de idade, ela se teve 4, 5 cólicas no seu pré-nascimento ali, após ter nascido, na sua fase de recém-nascida. Ela nunca teve cólica assim. A Manuela teve dos 15 dias aos 3 meses. De chegar a ter 15 horas de cólicas consecutivas. E eu falava: Senhor, tira essa cólica dela e coloque em mim. Porque eu não consigo ver a dor da minha filha e não poder fazer nada. Primeira coisa que eu quero te levar a entender, antes de seguir, é que Deus teve que olhar para Jesus se entregando naquela cruz e padecendo até o fim de toda sorte de humilhação, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e pode ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. E voltando para o texto, esse homem provavelmente sentia da mesma angústia, padecia da mesma angústia, dizendo:
Eu não suporto ver esse menino assim. É angustiante, é dolorido para mim. E ele então corre até Jesus, ele se apresenta aonde os seus discípulos estavam, provavelmente na expectativa de Jesus estar ali. Mas Jesus não estava. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Mas Jesus, ele sempre chega na hora que ele tem que chegar. Ele não chega antes, ele não chega depois. Ele chega no seu tempo, no tempo dele, na soberana vontade dele. Mas por que ele não chega antes? Porque ele está trabalhando a minha e a sua fé. E por que ele não chega depois? Porque ele é pontual com aquilo que ele promete para mim e para você. Ele é fiel e justo para cumprir toda a palavra que ele planejou, que ele lançou para a minha vida e para a tua vida. E aí Jesus chega. E ele percebe toda aquela situação, todo aquele alvoroço, aquela numerosa multidão. Se fosse hoje, provavelmente muita gente filmando e não fazendo nada. Muita gente tirando foto, fazendo selfie com a tragédia. Provavelmente pouca gente ajudando. E aí Jesus chega e pergunta o que está acontecendo. E aquele homem diz: Senhor, eu trouxe o meu filho até o Senhor. Eu trouxe o meu filho porque ele está padecendo de uma possessão demoníaca que quando esse espírito o pega, definha, judia dele a ponto de ele se jogar no chão, se debater, não enxergar, não escutar nada. Eu falei com os seus discípulos. Eu falei com esses 9 homens que aqui estão. Mas eles não puderam fazer nada. E aí Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês, ou até quando terei que suportá-los? Tragam um menino aqui. Primeira coisa que eu aprendo, que aonde Jesus chega, cessa a confusão. Eu imagino ali todo mundo querendo dar um palpite. Eu imagino, e aqui estou conjecturando, todo mundo querendo dar uma opinião. Ah, mas eu acho que talvez Natanael não conseguiu, porque Natanael não é tão crente assim. Ah, mas eu acho que ele está passando por isso porque eu conheço a história desse rapaz aí. Esse rapaz não é flor que se cheira, não. Esse rapaz aí, ele dá trabalho. É lógico que vai estar vivendo isso. E o outro ali sempre tem aquele com espírito de médico. Ele chega e fala: não, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou dar um jeito. E todo mundo querendo falar, todo mundo querendo agir, todo mundo querendo fazer do seu jeito. Mas Jesus chega e fala: traga um menino. Eu imagino aquele lugar ficando em silêncio. Porque agora a palavra de autoridade está no lugar. E como eu iniciei dizendo, não existe no céu, na terra e nem debaixo da terra nome acima do nome dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Acho que foi domingo que o pastor pregou aqui. Ou um desses cultos, mas eu acho que foi domingo. Eles estavam no meio de uma tempestade, achando que iriam acabar ali. De repente eles olham ao longe e quem está andando sobre as águas? Jesus. Outra vez a Bíblia conta que Jesus estava dormindo no barco. E o barco chacoalhava, os ventos eram fortes, as ondas batiam contrário àquele barco, de maneira que eles acharam que iam morrer. Foram até onde Jesus estava, gritando: Senhor, não importa que nós venhamos a padecer. Mais uma vez Jesus os repreende acerca da fé. Sobe lá na parte de cima do barco, acredito eu, e põe fim à tempestade. A ponto dos discípulos se olharem e dizerem: quem é esse? E até o vento
que até a tempestade, que até a chuva, que até as ondas, que até a natureza, que todas as coisas lhe obedecem. A Bíblia diz que Jesus seguiu um homem chamado Jairo. E quando ele chega no velório da sua filha, da filha de Jairo, as pessoas que ali estavam, alguns choravam, outros tentavam consolar a mãe, outros estavam tomando café no canto, como qualquer velório. Mas havia ali um burburinho de gente falando. Havia um burburinho de gente questionando, opinando. E aí quando Jesus chega, ele põe fim à confusão. Ele diz assim: por que estão chorando? Por que estão preocupados? Por que estão aflitos? Por que estão angustiados? Ela não está morta, ela está dormindo. E Jesus é tão maravilhoso que ele faz com que num velório as pessoas venham a dar risada. Ele adentra para aquele quarto junto com a mãe, com o Jairo, com alguns de seus discípulos. Ele pega a menina pela mão, ele diz: Talita cumi, que significa menina levanta-se. E aquela menina se coloca de pé e ele entrega aquela menina à sua mãe e fala: dê de comer a ela. A Bíblia diz que Jesus está andando e ele vê um cortejo fúnebre. Uma viúva da cidade de Naim havia perdido a sua última esperança aos olhos dos homens. Se ela é viúva, ela já tinha perdido seu marido. E como a cultura nos ensina agora, quem sustentaria a casa, quem sustentaria aquela mulher era o seu filho. Mas o seu filho, o seu único filho, a última das suas esperanças, está deitado no esquife, num caixão. E a Bíblia diz que Jesus para aquele cortejo. E Jesus, diferente de qualquer judeu, ele põe a mão no esquife. Ele ressuscita aquele moço. E aquela confusão de morte, de tristeza que estava naquele ambiente, se torna em riso, em alegria, em glorificação. Porque aonde Jesus chega, o ambiente é mudado, a confusão é cessada, o milagre acontece, porque Jesus é soberano sobre todas as coisas, e não há nada que possa com o nome santo e precioso de Jesus. Eu não sei a confusão que você está enfrentando hoje, meu querido. Eu não sei quais são as ondas que têm batido contra o teu barco. Eu não sei quais são os espíritos de morte que têm assombrado a tua vida. Eu não sei quais são os medos que têm se levantado diante de você. Mas eu quero dizer para você que toda confusão que há no teu coração, que toda mente que há que toda confusão que há na tua mente, Jesus é poderoso para cessar. Porque eis que estou à porta e bato. E se você agir a ponto de abrir, ele vai entrar. E se ele entrar, haverá mudança. Porque aonde Jesus chega, acaba a confusão. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa, verso de número 20 diz: então, eles o trouxeram um menino para Jesus. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus lhes responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Segunda coisa, quando Jesus chega, vem a solução mediante a fé, através da fé, pela fé. Jesus é poderoso para fazer, querido. Jesus é poderoso para fazer o milagre. Porque ele é a provisão do milagre. Ele é o milagre. O milagre estava diante dos olhos daquele homem.
O único que podia fazer alguma coisa estava diante daquele moço, daquele homem, daquele moço, diante daquela multidão. E eu gosto demais dessa parte, que algumas versões diz: Senhor, se tu podes. E ele diz assim: se eu posso. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu posso. Eu posso. Eu posso sempre. Eu posso a qualquer momento. Porque eu sou o eu sou. Porque em mim não há sombra de variação. Eu sou imutável. Eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Eu posso. E em outras versões diz assim: mas crê tu nisso? O problema é que às vezes nós procuramos solução em tantos lugares. Porque às vezes parece que ter fé é difícil. Desde quando esse menino estava assim? Desde a infância. A Bíblia não fala a idade dele, mas ele já era moço. E desde a infância, provavelmente, o pai já havia levado aos médicos. Já havia tentado de outras formas. E aí esse homem faz o que muitas vezes nós fazemos. Agora só nos resta Deus. Agora só por Deus. Agora não tem mais o que fazer, só Jesus na causa. O problema é que nós deixamos Jesus por último. Jesus tinha que ser o primeiro. Ele vira para aquele moço e diz assim: eu posso. Se eu posso, eu posso. Eu sou Deus. Todo o poder está em mim. Mas crê você nisso? E a Bíblia diz que aquele homem diz: eu creio. Mas mesmo crendo, Senhor, ainda, talvez a forma que eu estou crendo não está sendo suficiente. Me ajuda não só com o menino, mas me ajuda com a minha fé. Existe um momento das nossas vidas, igreja, nós precisamos falar: Senhor, me acrescenta a fé. E a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte: mova-se daqui para ali, e ele move. E muitas vezes nos falta fé. Ou acontece que às vezes nós temos fé, Paulo, para tantas coisas. Nós vamos orar pela causa de alguém e nós clamamos com tanta força. Nós falamos: Senhor, tu és poderoso para fazer. Toca na vida do meu irmão, da minha irmã, opera um milagre, o Senhor é soberano, o Senhor é grande. Nós adentramos a um velório, nós vamos ao encontro da viúva, do viúvo, e nós falamos o quê? Para as famílias, para os familiares: o Espírito Santo de Deus te conforte, que Ele te ajude, porque Ele é poderoso. Aí o problema chega para nossa casa. E aí nós nos escondemos atrás do sofá. E às vezes falta fé para resolver os nossos problemas. E às vezes nos falta fé para resolver os nossos problemas. E aquele moço, aquele homem diz: Senhor, me ajuda com a minha pouca fé, com a minha falta de fé, com a minha pequena fé. Me ajuda. Eu creio. Mas por mais pouca fé que esse homem estava tendo naquele momento, ele ainda acreditava. Talvez a sua fé tá, sabe, bateria, aquela marquinha do celular, todo mundo aqui conhece com toda certeza. E a gente tem um pavor quando aquilo lá começa a apitar, né? Nossa, preciso de um carregador, bate o desespero. A gente corre para todo lado, arruma carregador, procura na bolsa, pede emprestado. Mas não pode acabar. Ou tô mentindo? Tirando minha esposa é um caso atípico, gente, porque é raro você ver o celular dela carregado, ela consegue acabar com a bateria e largar. Mas enfim,
Às vezes a tua fé está que nem ali, 15%. Já começou a pitar. Já está começando a mandar um aviso dizendo: quer economizar energia? Mas o que eu quero dizer para você é: não deixe a tua fé desligar. Pega o teu carregador, conecta ele na tua tomada e liga-se, conecte-se com aquele que é poderoso para fazer o milagre. Porque eu tenho certeza que ele vai abastecer a tua fé. Não esmoreça antes do tempo. Não desista quando ainda não acabou. Podem tudo estar soando o contrário. Irmãos, ele foi diante dos discípulos. Você acha que no fundo ele falava assim: Jesus, ele chegou, Jesus não está. Mas ele olha e fala: mas está aqueles moços que andam com ele. Então, tranquilo. Eles estão assim com Jesus, eles vão resolver meu problema. E a Bíblia diz que nenhum resolveu o problema. Talvez você está diante de uma situação que ninguém achou solução. O médico, o juiz, o advogado, as pessoas, os estudiosos da situação que você está enfrentando. Tem tanta gente preocupada com quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Como que vai ficar o dólar, como que vai ficar a economia, o que vai nos atingir, o que não vai, como que a China vai se posicionar, o Biden ele vai ter conexão com a Europa ou não vai, o Bolsonaro falou que não tem relação com o Biden, só com o Trump, e aí a gente fica agitado, e a gente fala, como é que vai ser, 2020 tá ruim, 2021 ainda vai ser pior, porque a gente não sabe o que vem por aí, irmão. Não importa se ninguém der solução para o teu problema, a última palavra permanece sendo dele. Porque quando Jesus chega, a solução vem. Mas nós precisamos ter fé. A mãe de Jesus está no casamento, ela descobre que o vinho acaba e ela chama Jesus, Jesus vem. Ainda não é chegado o momento dele, mas mesmo assim ele opera um milagre. Mas antes do milagre da transformação da água em vinho, Maria tem a convicção no teu coração e ela fala para os serviçais: faça tudo o que este homem mandar. Tudo o que ele disser. Porque ela sabe que quando entregamos o problema na mão de Jesus, ele é poderoso para solucionar. Mas ele precisa encontrar em mim e em você. Não que ele não possa fazer. Mas eu e você precisamos crer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Às vezes nós oramos, Deus não me atende, mas lá no fundo a gente sabe que durante a oração nós mesmos não acreditamos que nós estamos pedindo. Nosso coração às vezes está tão longe daquilo que nós estamos pedindo. E esse moço diz: acrescenta fé, Senhor. Me ajuda com essa pouca fé. Mas eu ainda creio. Eu ainda creio. Aleluia. Terceira e última coisa. Até aqui, você aprendeu que Jesus, quando ele chega, ele clareia tudo. Ele ilumina. Cessa-se a confusão. Você aprendeu que Jesus é a solução. Quando ele chega, existe uma solução. E a terceira e última coisa, verso de número 25 diz que vendo Jesus, como nós iniciamos, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Terceira e última coisa,
Jesus mantém as bênçãos através da oração. Jesus, ele vinha de um momento de oração. Sabe o que é mais interessante, igreja? Que Jesus, que é a palavra, que é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, que deixou o céu, que deixou a glória, e viveu como um de nós, em todas as coisas foi tentado, mas em nada se entregou, foi obediente até a morte, morte de cruz, desceu ao inferno, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, e o Espírito Santo da verdade, que provém de Deus, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita em mim e em você. Mesmo assim, Jesus tinha vida de oração. Mesmo assim, Jesus não deixava de falar com Deus, para nos ensinar a importância da oração. E certa vez ele chega, e está Pedro e os discípulos dormindo, algumas horas antes de Jesus ser entregue na cruz aos seus escarnecedores. Pedro está lá, roncando. Jesus vira para ele e fala: não podeis vigiar, orar comigo uma hora sequer. Eu fico pensando, Jesus olhando para Pedro, falando: Pedro, você acabou de falar que você ia morrer comigo. Nós viemos só orar e você já está dormindo. Parece a gente, às vezes, né, nós fazemos aquela oração miojo. Você já viu oração miojo? Você deita na cama e fala: Senhor, o Senhor tudo sabe. Em nome de Jesus, amém. Ou seja, Senhor, está aqui, ó. Eu não dou conta nem de falar aqui, eu estou muito cansado, mas o Senhor sabe. Resolve aí. Jesus, ele queria me ensinar e te ensinar a ter vida de oração. Porque a oração nos conecta com Deus. A vida de oração nos faz entender a vontade de Deus para as nossas vidas. A oração, ela nos traz paz e segurança em meio ao caos. Quando tudo parece obscuro, você se lança na presença de Deus e Ele acalma o teu coração. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? As pessoas olham para você e falam: hã? Não estou entendendo nada. A vida dele está assim, mas ele está sereno, tranquilo. É porque você sabe em quem você tem crido e que ele também é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Porque você não fez uma petição para alguém qualquer. Você não ficou na fila de algum lugar esperando uma consulta, um socorro, um atendimento. Você está diante daquele que sustenta todas as coisas. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E quando Ele chega na tua vida de oração, no teu relacionamento com Ele, Ele acalma o teu coração. Ele cessa a confusão. Ele traz para você solução. Ele abre os teus olhos. Ele diz assim: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. E só depois de serem revestidos de poder, qual poder? O Espírito Santo de Deus. Aí sim vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Cerca de 500 pessoas. Aí alguns perseveram em oração, outros não. Passam-se 10 dias. 120 pessoas reunidas no lugar. Fazendo o quê? Orando. A Bíblia diz que de repente, irmão, não para de orar. Porque é de repente.
É de repente porque é na oração que Deus está vendo você clamar, você buscar. É na oração que Ele está vendo o seu choro. É na oração que Ele está vendo a tua fé. É na oração que Ele está dizendo, que Ele está vendo você. Senhor, está tudo difícil, está tudo bagunçado. Eu não estou entendendo nada, mas eu ainda continuo crendo. Eu continuo confiando. Senhor, atende o meu pedido nessa noite. E de repente veio do céu um som, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos, sem exceção, as 120 pessoas que estavam perseverando em oração, foram tomadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, e foram capacitadas a viver o sobrenatural, a fazer a diferença, a marcar a história, a iniciar a igreja, a ser tudo aquilo que Deus projetou para que elas fossem. Então, meu irmão, quando Jesus chega na tua vida, Ele quer te levar num nível de profundidade, de intimidade com Deus, que você nunca viveu com pessoa nenhuma, porque Ele sabe que nele você pode ser aquilo que Ele quer que você seja. Porque só Ele sabe o que você pode ser. Só Ele sabe o que você pode fazer através do poder que opera em nós. Então não deixe de ter a sua vida de oração. Porque os discípulos passaram por esse momento de dificuldade. Jesus chega e o problema é resolvido. A solução é dada. Eu imagino os discípulos indo embora para casa coçando a cabeça, falando: não é possível. Aí eu falei igualzinho ele. A Bíblia não fala isso, estou conjecturando. Talvez um olhando para o outro falando: rapaz, Jesus usou a mesma palavra que você e não deu certo. Aí um deles levanta e fala: Jesus, eu não estou me segurando. Por que a gente não conseguiu? Jesus vira para ele e fala: porque existem situações nas nossas vidas. Nós precisamos estar alinhado com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos estar debaixo do centro da vontade dEle. E isso só acontece se você tiver vida de oração. Porque quando você busca Deus de todo o coração, você acha. Porque quando você bate, Ele abre. E Ele coloca em você aquilo que Ele tem de mais poderoso, que é a vontade soberana dEle. E Ele faz em você e através de você tudo o que Ele projetou. E porque daí você tem relacionamento, você entende a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, como Isaías, você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça a tua vontade, cumpra em mim o teu querer, e em todas as áreas da minha vida, usa-me, porque eu quero estar debaixo do centro da sua soberana vontade. Você crê nisso? Você recebe essa palavra nessa noite? Então se coloque de pé, por favor. Persevere na presença de Jesus. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Não no seu tempo, não da sua forma, mas do jeito e no tempo dele. Aleluia. Eu vou beber uma água aqui. Eu quero orar para a gente encerrar, antes de passar para o pastor. Aleluia. Quando Jesus chega, cessa a confusão, vem a solução, e continuamos em oração crendo que a vitória é certa, em nome de Jesus. Deixa Jesus mudar a tua vida, meu irmão. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele mudar essa circunstância que te assombra, que te apavora, que te amedronta. Porque Ele é poderoso para fazer. Em nome santo de Jesus, eu creio nisso. E eu oro pela tua vida. Feche seus olhos. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada vida que aqui está. Cada vida que está na sua casa nos assistindo. Cada um que irá assistir, a Deus, essa gravação, essa transmissão depois. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer. Mas talvez nós estejamos hoje com o coração igual deste homem,
falando para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Jesus está dizendo: se eu posso, eu posso. Mas você crê nisso? E talvez, quando Jesus nos pergunte isso, hoje nós vamos dizer: Jesus, eu preciso de mais fé. Acrescenta fé no meu coração. Mas eu não quero desistir de crer. Eu não quero desistir de acreditar. Porque eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Porque aonde o Senhor chega, a confusão cessa. É dada-se uma solução. Mas me ajuda a continuar firme no centro da tua vontade, a te buscar de todo o meu coração, a ter vida de oração com o Senhor, porque eu ainda creio que o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas, essa situação que assombra a vida do meu irmão, as nossas causas, a nossa casa, que nos preocupa, que nos amedronta, que nos fazem ter medo de dormir, ou às vezes ter medo de acordar, de sair na rua. Mas o Senhor é poderoso, porque aonde o Senhor está, o milagre acontece. O milagre acontece, que nós possamos crer, que nós possamos ver além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Porque a fé é isso, é crer naquilo que ainda não se vê. É acreditar naquilo que ainda não aconteceu, na certeza de que o Senhor já fez, porque o Senhor continua trabalhando em favor daqueles que esperam no Senhor, e nós estamos esperando, descansando, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Nós colocamos tudo diante de Ti e Te agradecemos pela Tua palavra, em o nome de Jesus. E você que crê, diga bem forte amém, e aplauda o Senhor bem forte, aqui aí na tua casa. Deus abençoe tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vai debaixo dessa palavra, meu irmão. Aonde Jesus chega, Ele transforma. E Ele chegou na minha e na tua vida. Você era um, agora você é outro. E Ele diz para você e para mim nessa noite: traz a esperança, traz a sua memória algo que te dá esperança. Aquilo que Ele já fez, Ele é poderoso para fazer de novo. E para fazer de novo, continua crendo, não desista, em o nome de Jesus, amém? Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com as nossas vidas, com a nossa casa, com a nossa família, hoje e para todos sempre, em o nome santo de Jesus. E você que crê, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida. Sexta-feira nós temos reunião de oração, sábado culto de jovens, domingo nosso cultão aqui de celebração. Esperamos vocês. Deus abençoe vocês. Vai debaixo da paz.